O STJD finalmente confirmou a punição ao Remo, deixando torcedores, jogadores e toda a comunidade azulina em choque e em clima de tensão. O que parecia apenas uma possibilidade remota se tornou realidade, e agora o sonho da série parece ter sido adiado por tempo indeterminado. Nos bastidores, há rumores de que a decisão não só impactará diretamente o calendário do clube, mas também pode mexer com estratégias financeiras, contratações futuras e até a manutenção de talentos que vinham mostrando rendimento acima da média. A notícia circula como um turbilhão, e muitos se perguntam se os dirigentes conseguirão equilibrar a situação sem abalar o clima interno, especialmente em um período onde expectativas e esperança estavam em alta. É impossível ignorar que esse tipo de decisão provoca um efeito dominó, torcedores desanimados, patrocinadores questionando investimentos, e jogadores lidando com incertezas que podem afetar desempenho. O clima é de especulação intensa, e cada entrevista, cada postagem nas redes sociais passa a ser minuciosamente analisada em busca de pistas sobre os próximos passos do Remo diante desse cenário complexo e delicado. Entre rumores e especulações, surge uma enorme dúvida sobre o futuro do clube. Será que o elenco conseguirá manter o foco apesar da turbulência gerada pela punição do STJD? Fontes internas indicam que já existem discussões acaloradas sobre como minimizar os impactos da decisão, mas nada ainda é público. Alguns comentam que a diretoria estuda alternativas legais para recorrer, enquanto outros acreditam que o desgaste emocional de uma batalha jurídica pode acabar prejudicando ainda mais o time dentro de campo. É como se uma nuvem pesada pairasse sobre Belém, e a torcida, que vivia dias de euforia com o sonho da Série A, agora se vê dividida entre indignação, esperança e frustração. Especialistas esportivos começam a especular sobre as consequências a longo prazo. A perda de pontos pode desencadear negociações complicadas, e contratos de jogadores e treinadores podem ser impactados. Há ainda rumores sobre os jogadores recebendo ofertas de outros clubes, aproveitando a instabilidade, o que adiciona mais tensão a uma situação já delicada. Tudo indica que o cenário é mais turbulento do que muitos imaginavam, e cada movimento do Remo será observado com lupa nos próximos meses. O impacto na base do clube também está sendo analisado com cautela. Jovens atletas que sonhavam em brilhar na Série A agora podem ver suas oportunidades adiadas, e isso gera uma inquietação natural no ambiente azulino. Treinadores e olheiros tentam ajustar expectativas, mas a sombra da punição torna qualquer planejamento incerto. A diretoria parece caminhar em um fio de navalha, tentando equilibrar a frustração da torcida com decisões estratégicas que ainda podem mudar o rumo do clube. Há rumores de reuniões emergenciais nos bastidores, envolvendo não apenas dirigentes, mas também conselheiros e representantes de torcidas organizadas, tentando traçar um caminho seguro diante do turbilhão provocado pelo STJD. O que se comenta fora das câmeras é que cada ação, cada palavra, será decisiva para manter a coesão do time e da torcida. Até mesmo patrocinadores estariam questionando futuras parcerias, avaliando se continuarão investindo diante de um cenário de incerteza tão evidente. Entre comentários nas redes sociais e análises de especialistas, o sentimento predominante é de apreensão, e muitos acreditam que o clube precisará mostrar resiliência como nunca antes. Enquanto isso, os torcedores vivem uma montanha-russa de emoções, entre esperança e frustração, tentando digerir uma notícia que parecia distante, mas que agora é realidade concreta. As redes sociais fervilham com debates acalorados, teorias e até acusações, enquanto cada detalhe é especulado como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que ninguém consegue completar. Alguns jornalistas apontam para possíveis repercussões na reputação do clube, não apenas no âmbito esportivo, mas também em termos de imagem pública e credibilidade junto a investidores. Há comentários sobre a necessidade de um planejamento estratégico robusto para recuperar a confiança perdida, e a especulação cresce. O Remo pode precisar de mudanças profundas na gestão e na forma como se relaciona com a torcida e patrocinadores. O clima é de tensão e expectativa, e mesmo os mais otimistas começam a sentir o peso da decisão. A punição não é apenas um capítulo isolado, ela mexe com a essência do clube, e a comunidade azulina passa a analisar cada movimento da diretoria e dos jogadores com um olhar crítico e atento, na esperança de entender o futuro que se desenha diante deles. Dentro do clube, fontes indicam que há uma preocupação real com a manutenção de talentos.
Jogadores que vinham se destacando podem passar a avaliar novas oportunidades em clubes que não enfrentem o mesmo tipo de instabilidade. Isso gera especulação sobre possíveis transferências, contratos renegociados e até mudanças na comissão técnica, tudo enquanto o Remo tenta lidar com a pressão de reconstruir uma imagem abalada por decisões externas. A narrativa que circula nos bastidores é de tensão crescente, onde cada ação precisa ser medida com cautela, e o menor deslize pode se transformar em problema público. A pressão aumenta ainda mais porque a torcida não está disposta a aceitar falhas sem respostas claras, e cada reunião, cada pronunciamento oficial se transforma em motivo de análise e crítica. Rumores apontam que já existem planos alternativos sendo discutidos, mas tudo ainda é muito embrionário, e o clube parece caminhar entre a necessidade de manter a coesão interna e a urgência de atender expectativas externas. A repercussão da punição do STJD também abre espaço para especulações sobre o futuro da Série A. Muitos especialistas e comentaristas já começam a discutir como a ausência do Remo poderia mexer com o equilíbrio da competição, alterando previsões e estratégias de outros clubes. É como se uma pedra tivesse sido lançada em um lago tranquilo, e as ondas agora se espalham para todas as direções. Rumores indicam que algumas equipes podem até mudar suas táticas de contratação, apostando em oportunidades que surgem a partir da instabilidade azulina. Enquanto isso, a torcida do Remo segue em alerta, analisando cada movimento com olhos atentos, buscando sinais de reação e soluções que possam trazer esperança de volta. A situação é delicada, e cada notícia que surge sobre o STJD ou o clube se transforma em combustível para novas especulações e debates. O que todos esperam é que, apesar da punição, haja estratégia, resiliência e capacidade de reconstrução para que o clube possa retomar seu caminho de forma mais sólida e segura. O ambiente após a confirmação da punição é marcado por tensão, ansiedade e uma série de especulações que tomam conta do noticiário esportivo. Internamente, há indícios de debates acalorados sobre a melhor forma de reagir à decisão do STJD, com reuniões estratégicas que duram horas e que discutem cenários possíveis para minimizar os impactos da punição. Alguns rumores indicam que a diretoria considera medidas emergenciais para garantir que a instabilidade não se transforme em crise de longo prazo, buscando formas de manter o elenco motivado e engajado, enquanto lidam com a pressão externa da torcida e da mídia. Especialistas esportivos começam a analisar cenários hipotéticos. Se o Remo não conseguir reverter a decisão, quais serão os reflexos nas competições nacionais, na valorização de jogadores e na relação com patrocinadores? Essa especulação alimenta ainda mais debates nas redes sociais, com torcedores divididos entre indignação e esperança, enquanto cada pronunciamento oficial é analisado minuciosamente em busca de sinais de recuperação ou alerta. Rumores surgem também sobre o impacto psicológico nos jogadores, que agora enfrentam a incerteza de um futuro que parecia promissor. Fontes internas apontam que a diretoria já estuda estratégias para manter o clima positivo no vestiário, mas não há garantias de que isso será suficiente. Alguns especialistas acreditam que a situação pode gerar distrações dentro de campo, enquanto outros sugerem que o momento de adversidade poderia servir como catalisador para uma reação extraordinária, fortalecendo a coesão do grupo. A torcida, por sua vez, vive dias de expectativa e ansiedade, buscando notícias, entrevistas e qualquer indício de que o clube esteja se movimentando para contornar a situação. É como se cada ação do Remo agora tivesse peso dobrado, onde erros e acertos são amplificados pela repercussão e pelo impacto emocional que a punição causou. Além disso, o mercado de transferências se torna um ponto de especulação inevitável. Rumores indicam que alguns jogadores podem receber ofertas de clubes interessados em aproveitar a instabilidade do Remo para contratar talentos a custo menor ou com condições vantajosas. Há especulações sobre negociações que já estariam acontecendo nos bastidores, tentando garantir que o clube não perca jogadores-chave enquanto busca estabilidade jurídica e administrativa. Analistas esportivos comentam sobre a necessidade de o Remo adotar uma postura firme e estratégica, garantindo que a punição não se transforme em uma série de perdas que poderiam prejudicar ainda mais a trajetória do clube. O clima é de tensão, expectativa e debates constantes, com cada decisão observada sob a lente da especulação. A punição também coloca a diretoria em uma posição delicada perante patrocinadores e investidores, que agora reavaliam seus compromissos com o clube.
Há rumores de reuniões emergenciais para discutir garantias, novos contratos e estratégias de comunicação que evitem prejuízos à imagem institucional. Especialistas indicam que a capacidade do Remo de reagir a essa situação pode determinar não apenas seu desempenho futuro, mas também sua sustentabilidade financeira e credibilidade no cenário esportivo nacional. Cada passo dado pela diretoria passa a ser analisado com rigor, e qualquer deslize pode gerar novas ondas de especulação, críticas e pressão externa. A situação exige estratégia, paciência e muita comunicação eficiente, buscando equilibrar expectativa, frustração e planejamento realista. Ao mesmo tempo, surgem rumores sobre possíveis mudanças na comissão técnica e no elenco, com especulações sobre nomes que poderiam assumir cargos estratégicos ou reforçar o time em caso de saída de jogadores importantes. Analistas sugerem que o Remo precisa agir com rapidez e precisão, pois a instabilidade prolongada poderia afetar desempenho, moral e até a relação com a torcida, que se mantém apaixonada, mas cada vez mais exigente diante da situação. O efeito dominó da punição se espalha para múltiplas frentes: jurídica, esportiva, financeira e emocional. A comunidade azulina acompanha tudo atentamente, buscando sinais de que o clube está preparado para lidar com o desafio, enquanto torcedores, jornalistas e comentaristas constroem teorias, apostas e especulações sobre o que poderá ocorrer nos próximos meses. Finalmente, a incerteza se torna um elemento dominante na narrativa azulina. Entre rumores de apelações jurídicas, negociações de mercado, pressão da torcida e impactos emocionais nos atletas, o Remo se encontra em um ponto crítico de sua trajetória. Todos aguardam sinais de reação, enquanto as especulações se multiplicam, apontando caminhos possíveis, riscos e oportunidades. É como se cada decisão, cada notícia, fosse um teste de resistência para o clube e sua comunidade. A punição do STJD não é apenas um capítulo, mas um divisor de águas que pode redefinir o rumo do Remo, colocando à prova sua resiliência, estratégia e capacidade de recuperação diante de um cenário repleto de incertezas e expectativas elevadas. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! Nos bastidores, circulam rumores de que algumas decisões da diretoria podem ter sido influenciadas por pressões externas e articulações políticas dentro do futebol nacional, algo que muitos torcedores comentam em tom de indignação nas redes sociais. Há especulações de que a punição do STJD não apenas impacta o presente, mas também cria um efeito cascata que pode alterar decisões futuras do clube, desde planejamento de categorias de base até estratégias de marketing e captação de novos parceiros. Fontes apontam que reuniões sigilosas estariam acontecendo para traçar um plano de ação que consiga equilibrar os interesses da diretoria, jogadores e torcida, mas nada ainda é confirmado oficialmente. Essa situação alimenta debates acalorados entre especialistas, jornalistas e comentaristas, que tentam projetar possíveis cenários e consequências de médio e longo prazo. Cada notícia, cada declaração e até cada postagem nas redes sociais é analisada com lupa, e a especulação cresce exponencialmente. O torcedor azulino vive um misto de ansiedade e frustração, enquanto tenta compreender se haverá uma reversão da decisão, um recurso inesperado ou se o clube precisará aceitar as consequências e se reinventar para retomar o caminho da Série A. A tensão é palpável, e cada movimento do Remo agora é carregado de significado. Enquanto isso, rumores sobre a reação da torcida se tornam praticamente uma narrativa à parte, quase como uma história paralela cheia de teorias, análises e até apostas sobre possíveis revoltas, manifestações e pressão sobre dirigentes e jogadores. Alguns especialistas indicam que a mobilização da torcida pode ser decisiva para influenciar decisões futuras, enquanto outros alertam para o risco de desgaste emocional, tanto para atletas quanto para o clube como um todo. Nos bastidores, comenta-se que reuniões emergenciais entre conselheiros e representantes de torcidas organizadas buscam criar um consenso sobre como apoiar o time sem comprometer negociações legais e estratégias administrativas. A especulação aumenta quando surgem comentários sobre a possibilidade de a pressão popular gerar mudanças na comissão técnica ou até imposições estratégicas da diretoria. Cada detalhe, cada sinal é interpretado de múltiplas maneiras, e a narrativa cresce em intensidade e complexidade.
Torcedores e jornalistas criam teorias sobre possíveis cenários catastróficos, mas também imaginam soluções criativas que poderiam colocar o clube de volta no caminho certo. A sensação geral é de um turbilhão emocional, onde esperança, frustração e curiosidade se misturam e transformam a notícia em um verdadeiro fenômeno de especulação esportiva. E, para completar esse panorama, surgem rumores de que outros clubes estariam acompanhando a situação do Remo com atenção redobrada, prontos para aproveitar qualquer oportunidade que surja da instabilidade azulina. Alguns analistas comentam que a punição poderia alterar o equilíbrio da Série B e até impactar futuras disputas pela Série A, abrindo espaço para estratégias de contratação, negociações e reforços táticos que dificilmente teriam acontecido sem a crise. Fontes indicam que clubes rivais já estariam estudando possibilidades de sondar jogadores, técnicos e até profissionais da comissão técnica do Remo, criando um cenário de pressão adicional sobre o clube azulino. No meio disso tudo, torcedores continuam acompanhando cada movimento, cada entrevista e cada postagem, tentando descobrir sinais de reação ou qualquer indício de que o clube possa retomar o controle da situação. A narrativa se torna uma mistura de drama, expectativa e estratégia, onde cada rumor é amplificado e cada especulação ganha vida própria, transformando a punição do STJD em um verdadeiro enigma esportivo que promete repercussão intensa nos próximos meses, deixando todos em alerta e ansiosos pelo próximo capítulo. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.